filme, ele é um filme que me parece muito um filme de memória. Ou seja, ele está lidando o tempo inteiro tanto com a memória de uma coleção, quanto com a memória de uma família, quanto com a memória de um tempo. Um tempo que, hoje em dia, para nós, ele é muito difícil de, para algumas pessoas, principalmente mais jovens, entender como é que funcionava isso. Então, a primeira coisa que me chama a atenção no início da coleção Preciosa é que começa com a leitura de uma carta informando o falecimento de Ferdinand Willy Flick. É muito interessante que aí já começa com algo que hoje para nós é muito distante, ou seja, uma carta que é endereçada a várias pessoas que se correspondiam por carta naquele período, né? Então essa é a primeira coisa, uma carta que informa um falecimento. E esse falecimento revela uma outra relação, que é a relação de uma família com um amor de alguém pelo cinema. Mas, neste caso específico, além desse amor pelos filmes, o Flick tem também esse colecionismo como deter os objetos materiais do cinema. Mas tanto da película como dos cartazes dos filmes, como de comentários sobre cada um daqueles filmes que ele vai vendo no cinema. Vitória da Conquista, 8 de setembro de 1997. Com os olhos ainda úmidos pelas lágrimas derramadas nos últimos dias, comunicamos a vocês a partida para um plano maior do nosso Willy. Ele partiu tal qual viveu, na pura simplicidade, que durou 63 anos e que adquiriu relevância nos 52 anos de emoção, na tentativa de viver a fantasia do cinema. Deixou-nos como herança seu grande amor pela sétima arte. E aí, esse universo que se abre, né, com essa coleção, ele mostra também ali uma filha contando essa história da sua relação com essa coleção, com essa relação com o pai que ela tem. Então, é muito interessante perceber como a memória é o fio condutor de toda essa feitura que se faz no filme da Coleção Preciosa. E aí a história do Flick é muito curiosa, né? Ele, um sujeito de 8 anos de idade, 9 anos de idade, vai para o cinema pela primeira vez. Ele conhece o cinema e se encanta com isso. Vai trabalhar no cinema mais tarde, depois de passar vários anos indo nessas sessões de matinê que existiam na cidade. Conquista, né? Onde essa história se desenrola. É uma cidade que já teve 7 cinemas, no momento em que a cidade era muito, portanto, interessada neste tipo de arte. E aí você tem essa criança que se desenvolve e vai criando a curiosidade sobre esse objeto de cinema, guardando as películas, os cartazes, de maneira muito metódica, né? Só que aí a gente fala, é o gosto de uma pessoa que se realiza nesse fazer cinema. E aí a gente descobre no filme da Coleção Preciosa que isso era algo relativamente comum, ou seja, no tempo que Flick está fazendo isso, existe uma rede de pessoas que trabalham também nesse amor materializado, ou seja, é a materialização objetiva do objeto filme. Não só pelo desejo e gosto pelo cinema, por ver um filme, mas por tê-lo ali. E aí nós temos também a presença da Dona Leda, que ela vai dizer, eu quero que se preserve isso, porque é um modo de a gente preservar esse amor que ele tinha pelo cinema. Então, é uma história muito interessante que é revelada neste documentário, que é um documentário curto, de 15 minutos. É o amor do cinema que uma criança descobre quando o pai leva, gera esse amor, o desejo de uma coleção, constitui uma família junto a essa coleção e, após a morte, a esposa mantém isso e só depois a família doa esse material para o museu, né? Houve uma época em que o acesso ao filme, o acesso a objetos ligados aos filmes, que hoje eu faço uma pesquisa em 3 segundos e descubro o cartaz de qualquer filme, mas naquela época não, isso precisava ser materializado como um objeto. Então aqui a importância, né, tanto da memória é gerada pelos objetos, como da memória que é gerada nas pessoas que estão em torno dessa coleção. E aí a figura da filha, que é a protagonista desse documentário, é muito interessante, porque ela vai lembrando de toda essa história que vai constituindo muito fortemente uma história de uma era que hoje acabou, mas que graças a uma coleção como a Coleção Preciosa, nós temos acesso
tanto ao material que era guardado, colecionado, quanto com os afetos que existiam ali. É assim que nós vemos as cartas mostrando, né, a importância daquela coleção naquele período, e hoje a gente sabe que essa coleção importa ainda mais. Ou seja, isso mostra essa continuidade da importância do cinema na cidade. E mostra mais ainda que o curso de cinema de Conquista, o curso de cinema da UESB, ele conseguiu uma produção que carrega cada vez mais essa semente, né, que o Flick mesmo já tinha, mas que continua sendo na cidade, de um amor ao cinema realizado. Para mim, e aí falando para mim mesmo, é muito importante que hoje a gente seja capaz de fazer isso. E é mais importante ainda que a gente saiba que poderiam ser outros filmes também escolhidos para essa mostra, ou seja, de outros produtores conquistenses, ou, né, egressos do curso de cinema, se não moradores da cidade. Mas isso mostra o quanto que o cinema tem raízes fortes em Conquista e que pode dar sempre esses frutos vistos agora e que eu tenho certeza que serão ainda mais no futuro.